Olá, caros alunos, eu sou o professor Luiz Vitorino, sou doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, e nessa aula nós vamos falar sobre pesquisa de cultura organizacional na prática. Primeiramente, nós temos que destacar que a cultura organizacional é um conceito muito abstrato. E sendo muito abstrato, é muito difícil de ser investigado. Geralmente o que nós fazemos é analisar a cultura organizacional por meio de alguns dos seus elementos, geralmente os valores e as práticas. Então, nós temos instrumentos e formas de analisar os valores e práticas que nos dizem, portanto, como é a cultura daquela organização. Para que a gente possa fazer um bom diagnóstico da cultura organizacional, nós temos algumas etapas que são muito semelhantes às etapas de uma pesquisa. Ela começa no planejamento, onde nós vamos definir o cronograma de coleta de dados, vamos definir os instrumentos que vão ser utilizados, questionários, entrevistas. Vamos definir também as etapas desse processo de coleta de dados. E aqui tem um ponto importante a ser destacado. Ao realizar um diagnóstico de cultura organizacional, é importante coletar dados de mais de uma fonte. Simplesmente aplicar um questionário, fazer entrevistas, não é suficiente para entender toda a complexidade da cultura de uma organização. Portanto, ao fazer esse planejamento, o recomendável é que nós sempre tentemos utilizar mais de um instrumento. Feito isso, nós vamos planejar a coleta de dados em termos de cronograma, de maneiras como esses dados serão coletados, serão instrumentos enviados por e-mail, serão grupos focais para poder discutir um determinado tópico, no caso, a cultura organizacional. E aí então nós vamos fazer o planejamento da análise de dados, porque não faz sentido coletar uma quantidade de dados enorme e simplesmente não utilizar ou não ser capaz de analisar todos esses dados. Eu vou citar aqui 2 exemplos de instrumentos que são muito comuns e que podem ser utilizados para fazer o diagnóstico de cultura. O primeiro deles se chama OKAI e é um instrumento baseado numa teoria chamada CVF, Competing Values Framework. Essa teoria ela descreve a cultura a partir de 2 eixos principais. O primeiro eixo é o eixo de instabilidade e estabilidade, ou seja, uma empresa que ela é mais aberta à mudança, que ela se transforma mais facilmente, ou uma empresa que é mais tradicional, mais estável, mais conservadora. E no outro eixo, nós analisamos o foco, se o foco da empresa é mais no mercado ou se é um foco mais interno, nos seus processos próprios. A partir daí, nós temos uma matriz 2x2, onde nós temos 4 possíveis classificações dessa cultura. Vamos imaginar, por exemplo, uma cultura hierarquia. Nós fizemos o planejamento em uma empresa, aplicamos o instrumento OKAI e o resultado demonstrou que a cultura mais fortemente presente é a hierarquia, ou seja, uma cultura muito direcionada, com foco interno e muito estável. Vai ser muito comum que os processos sejam muito engessados e muito presos à hierarquia. É uma empresa onde dificilmente um analista vai ter acesso direto ao presidente, por exemplo. Ele deve seguir uma hierarquia e falar primeiro com o coordenador, com o supervisor, que vai falar com o diretor regional, com o diretor nacional, que só então vai chegar ao presidente. E dificilmente essa hierarquia vai ser quebrada. Agora vamos imaginar uma outra empresa, onde nós temos aplicado outro instrumento, que é um instrumento muito comum no Brasil, que é o chamado IBACO. É o Instrumento Brasileiro de Análise da Cultura Organizacional. Esse instrumento ele tem uma característica muito interessante. Ele analisa tanto os valores quanto as práticas. Digamos, por exemplo, que nós tenhamos feito o diagnóstico de uma empresa e o valor que mais tenha se destacado tenha sido de profissionalismo competitivo. E, ao mesmo tempo, as práticas que mais se destacaram foram as de recompensa e treinamento.
E esse resultado está me dizendo que essa empresa é uma empresa de alta competitividade interna, provavelmente com uma área comercial muito forte, muito central na empresa, onde a competitividade entre os funcionários é muito incentivada. E mais do que isso, ela é recompensada. Provavelmente é uma empresa que trabalha com planos de recompensa muito agressivos em termos de remuneração variável e onde os vendedores têm um papel central. Obviamente, esses dois instrumentos não são a única fonte de dados. É importante também que nós façamos observações, entrevistas e, com um conjunto de dados, possamos elaborar um diagnóstico mais completo da cultura organizacional. É muito importante que esses resultados tenham um uso prático, ou seja, se eu faço o diagnóstico da cultura organizacional, eu preciso olhar esse diagnóstico e entender quais são os próximos passos. Não fazer isso é o equivalente a ir ao médico para fazer um check-up, pegar os resultados dos exames e engavetar. Não olhar os resultados ou olhar os resultados e não fazer nenhuma mudança significativa a partir deles. Portanto, ao realizar um diagnóstico de cultura organizacional, muitas discussões devem seguir esses resultados. Por que a nossa cultura é dessa forma? Quais os impactos que elas têm? E, principalmente, será que existem diferenças entre o nosso discurso e a nossa prática? Será que a empresa diz algo para o mercado e para os funcionários, mas na prática age de forma diferente? Se esse for o caso, nós temos um sinal de alerta. Empresas que têm essas incongruências entre discurso e prática tendem a ter problemas de cultura. E esses problemas de cultura tendem a ter consequências no resultado financeiro, no clima organizacional, na satisfação, na motivação e em uma série de outros processos internos. Por isso, é muito importante realizar diagnósticos de cultura de forma planejada, adequada e cientificamente embasada. Obrigado pela companhia nessa aula. Bons estudos!